mover. Santo Espírito, vem suster-me até o fim. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 22 ao 26. Assim diz a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. As obras da carne que tratamos anteriormente aparecem no plural. Paulo diz, as obras da carne são. Porém, o fruto do Espírito aparece no singular. Paulo diz, o fruto do Espírito é. Uma obra é algo que o ser humano pode fazer, obras da carne. Mas o fruto do Espírito é algo nascido por atuação do princípio divino atuante no cristão. Se Deus não agisse em nosso favor, nenhum de nós teria condição ou capacidade de alcançar as suas virtudes. Isso quer dizer que o Espírito, atuando, implanta de uma só vez todos os aspectos integrantes de um único fruto, o fruto do Espírito. Fica àquele que se entregou a Jesus e recebeu o Espírito para morar dentro de si a responsabilidade de desenvolver essas virtudes que já estão dentro de si. Deus nos deu a capacidade de vivenciar e experimentar as suas virtudes. Mas precisamos nos entregar completamente a Ele e desenvolver essas virtudes que já estão dentro de nós. Alguns conjuntos, assim como as obras da carne, nós separamos em conjunto para que nós possamos aprender o sentido dessas virtudes que Deus nos deu. Primeiro, nós temos algumas virtudes que são universais: amor, alegria e paz, coisas que todo ser humano almeja e alguns até conseguem praticar, mas não do modo intenso, quando Deus ele é presente e nos ajuda a amar de um modo diferente, a ter alegria independente das circunstâncias, a ter paz, com a certeza de que estamos nesse mundo só de passagem e em breve estaremos com Ele. Amor não é um sentimento, mas uma ação que envolve expressar afeto mútuo, preocupação pelo outro, expressão de verdadeira amizade e fraternidade cristã. É o tipo de amor que toma iniciativa, como Deus, a quem amamos, mas sabemos que foi Ele quem nos amou primeiro. 1 João 4,19. No relacionamento humano, é o tipo de amor que não pratica o mal contra o próximo, jamais. Esse é o tipo de amor que eleva o outro acima de si mesmo.
Aos cristãos é ordenado esse tipo de amor, porque esse é o amor do Pai e do Filho. Como João diz em sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. O amor nos conduz a um estado de júbilo que não depende de circunstâncias. Esta é a verdadeira alegria, que nos concede a paz como virtude do Espírito, que é a paz com Deus, paz que nos conduz à presença do Pai através de Jesus. E ter paz com Deus é saber que não vamos ser destruídos por Ele. Por isso, todas as noites, podemos dormir em paz, independentemente das circunstâncias, pois sabemos que se não levantarmos no dia seguinte, nós estaremos com Deus. Algumas virtudes nós podemos dizer que são virtudes sociais, que envolvem relacionamentos humanos. Paciência, benignidade e bondade. Estas virtudes sociais foram demonstradas primeiramente por Deus e serve, claro, de exemplo para nós. Em Romanos 2,4 nós lemos: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Certamente, se nós não olharmos para Deus e como Ele agiu em relação a nós, certamente não conseguiremos exercer as suas virtudes. Olhe para Deus e veja quanta paciência, quanta bondade, quanta tolerância Ele teve por mim e por você. E isso deve nos conduzir ao arrependimento da nossa falta de paciência, da nossa falta de delicadeza, bondade para com as pessoas. Paulo reconheceu isso, dizendo: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Você tem servido de exemplo de paciência, de bondade, de benignidade, quer dizer delicadeza para com as pessoas, para que elas alcancem a vida eterna, assim como você alcançou, se já alcançou. Por isso devemos exercitar essas virtudes. E Paulo diz aos Efésios: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Que Deus nos ajude a exercer as suas virtudes. E as demais virtudes: fidelidade, humildade, mansidão, domínio próprio. Estas virtudes, desenvolvidas pelo Espírito Santo no cristão, fazem dele uma pessoa fiel, submissa, moderada e, sobretudo, uma pessoa de fácil relacionamento e de temperamento controlado. Por quem você tem sido controlado? Pelos seus próprios impulsos ou pelo Espírito de Deus que habita em você? Se você já foi batizado, o Espírito de Deus habita em você. É isso que diz a palavra. Quando nós nascemos de novo, Deus nos deu o seu Espírito. E por esse Espírito temos de ser controlados e não pelos nossos próprios impulsos. O Espírito é a marca da promessa de Deus em nós, que nos dá a sensação de pertencer a Deus. E quem pertence a Deus
seguirá seu conselho dado pelo próprio Espírito, através do apóstolo Paulo. Pois ele diz no verso 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se nós realmente pertencemos a Deus, jamais ficaremos satisfeitos em sermos controlados pelas nossas próprias paixões, os nossos próprios impulsos e nossos próprios desejos. Se você pertence a Deus, permita que o Espírito de Deus controle a sua vida e não você. Certamente aquele que pertence a Deus passou a viver e a andar pelo Espírito, ou seja, viver submisso à vontade expressa do Espírito através de sua palavra. O desejo do apóstolo é que essas virtudes sejam cultivadas e praticadas, pois elas já existem naqueles que confessaram sua fé em Jesus e receberam dele o Espírito Santo. Sabe, a maior batalha travada pelo homem, pelo ser humano, é a batalha contra o próprio eu. Portanto, é necessário reconhecer que é impossível para o homem, desprovido da graça e vazio do Espírito, dominar os seus próprios desejos. O fruto do Espírito é uma operação de Deus no homem e não um esforço humano para alcançar essas coisas. Para que haja um controle sobre os impulsos carnais, faz-se necessário que crucifiquemos a carne com as suas paixões e os seus desejos. Assim, permitiremos que o Senhor implante em nós o fruto do Espírito e que Ele realize em nós um transplante de coração, tirando o coração velho e colocando um novo, cheio, transbordante das suas virtudes. E quanto mais buscarmos essas virtudes cristãs, mais nos aproximamos do reino eterno de Deus. Que Deus te abençoe.